Comunhão, relacionamento e missão são os pilares da família Igreja do Portão. Ao entrar na igreja, desligue seu celular e ligue-se a Deus. Em caso de emergência, dirija-se às saídas de emergência, portas laterais e portas da plataforma, assim como a porta principal. Evite deixar espaços vazios nos bancos que podem acomodar mais pessoas. Não deixe bolsas nos bancos. Facilite o trabalho dos diáconos para encontrar assentos disponíveis e acomodar mais pessoas. Dê preferência para os convidados. Banheiros. O trocador para bebês fica dentro do banheiro feminino e o bebedouro está no hall interior. Se seu filho ou filha estiver chorando e precisando de atenção especial, dirija-se à sala de apoio para as mães, localizada no nível superior. Ali você encontrará materiais necessários e um ambiente tranquilo. Aos novos amigos convidados, após o término do culto, o Espaço Novo Tempo espera por você. No nível inferior, atrás da nave principal da igreja, você poderá encontrar novos amigos e receberá uma atenção toda especial. E se você é um amigo convidado, preencha o cartão com seus dados completos. Deposite nas urnas ou entregue à equipe da recepção. Teremos o prazer de enviar um presente para a sua residência. Oportunidades para servir. Nas dependências externas e internas da igreja, você poderá encontrar gratuitamente livros, revistas e outros. Leve quantos quiser, presenteie seus familiares e amigos. Após o culto, participe da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Temos grupos de estudos para todas as idades. Faça parte dessa turma. Estacionamento. Procure estacionar seu veículo otimizando ao máximo os espaços e atente para os horários de abertura e fechamento. Sábados, das 8 às 9h15, das 10h45 às 11h e das 11h45 às 12h15. Domingos, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Quartas-feiras, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Colabore sempre com a equipe de apoio na recepção e no estacionamento. Eles estão servindo voluntariamente e merecem nosso respeito e apreço. Louve ao Senhor com toda a reverência e de todo o seu coração. Bom dia, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom a gente poder estar aqui unidos no dia de sábado. Sábado é um dia maravilhoso que Deus criou para nós podermos estar mais perto dele. Vamos louvar ao nosso Deus, cantando o hino número 392. Ou melhor, a nossa doxologia. Você tem um instrumental para soltar para nós, por favor? Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar. Santo, 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 nosso Criador, eu entrego a ti o meu louvor. Santo, 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 poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar.
estarmos desta manhã na tua casa de oração. Pai Santo, suplicamos a tua presença, que o teu Santo Espírito se faça presente e que as mensagens faladas e cantadas aqui possam alcançar o nosso coração. Abençoe, Senhor Deus, toda esta congregação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Bom dia, tudo bem? Vocês acordaram mais felizes hoje porque tá sol? Tá gostoso o dia hoje, né? Vai dar um dia bom de passeio hoje, não vai? Hoje a história que eu tenho para contar a vocês é sobre um rapaz e seu fiel escudeiro que lutaram contra um exército inteiro. Vocês teriam coragem de fazer isso? Só em 2 pessoas derrotarem um exército? Não, né? Eu ficaria com medo também. Mas esse rapaz chamado Jonatas era um príncipe. E ele teve muita coragem. O reino de seu pai estava com alguns problemas. O exército dele, de 3.000, teve que ser dividido. 1.000 para Jonatas, ficaram 2.000 para o pai. E a guerra com os amonitas não foi muito bem. Com os filisteus, pior ainda. Aí, com os filisteus, eles ficaram com muito medo, porque eles pensaram assim: e agora, se eles resolverem se vingar de nós, vai ser terrível, porque o exército deles é muito grande. Eles tinham 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e os filisteus só 1.000. Os soldados ficaram com tanto medo que se esconderam nas rochas, nos penhascos e até em túmulos. Ficaram bem quietinhos, só esperando os filisteus. Mas Jonatas era corajoso. Ele não queria perder o reino de seu pai e ele confiava em Deus. Se Deus deu esse reino para eles, Deus manteria. Ele confiava no Senhor. Aí Saul, seu pai, mandou chamar o profeta e falou: vamos oferecer sacrifícios para que o Senhor nos ajude, nos atenda nesse pedido. Mas sabe o que aconteceu? Saul era muito apressadinho. Ele não esperou o profeta chegar. E aí ele ofereceu sacrifícios sozinhos. Quando o profeta chegou, falou para ele assim: olha aqui, rei, você vai perder o seu reinado, porque você foi muito apressadinho. Mas Jonatas estava lá na batalha. E aí Jonatas falou para o seu escudeiro assim: vamos chegar lá rapidinho, bem quietinhos, e dar uma sondada nesse exército. Então eles foram quietinhos. Aí Jonatas pensou assim: olha, escudeiro, tenho um plano. Vamos fazer assim: vamos nos mostrar para o exército filisteu. Se eles disserem: fiquem aí, não se aproxime, é porque Deus não nos entregará a eles. A batalha vai ser difícil. Mas se eles nos avistarem e disserem: venham, venham, se acheguem até nós, é porque Deus vai nos entregar esse exército e nós vamos ganhar a batalha. E foi o que aconteceu. Eles foram chegando, se mostrando, e aí o outro exército começou a rir deles. Falaram: mas que tática de batalha é essa, onde vocês ficam se mostrando e não se escondem? Chegam assim, só em 2? E riram muito deles. Mas quando eles disseram: venha, se aproxime, cheguem mais perto, para que possamos ver os 2 corajosos aí. E aí Jonatas soube: Deus vai nos entregar e nós vamos ganhar essa batalha. Aconteceu que, de nada, os montes começaram a tremer e o exército começou a brigar. E de repente, o exército filisteu começou a combater um contra o outro.
os amigos começaram um a bater espada com o outro. E eles acabaram se ferindo. E os montes começaram a tremer e começou aquela coisa, aquele barulho terrível. E os soldados que estavam escondidos nos penhascos, nas fendas das rochas, nas cavernas, começaram a sair do seu esconderijo e a batalhar também. E o Senhor fez o exército de Israel vencer. Os filisteus acabaram fugindo, ficaram com medo. Que coisa bonita, não foi? Um rapaz que confiou no Senhor. Ele não se importou se ele era o único ali, se ele estava sozinho ou apenas ele e seu escudeiro. Ele confiou na força do Senhor e não na força do seu braço. Quando nós temos alguma batalha ou alguma dificuldade, nós devemos sempre orar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajuda, resolva esse problema por mim. E Deus ajuda, Deus ilumina a nossa mente, nos dá clareza para que possamos pensar e agir corretamente. Vamos pedir que Deus nos ajude a sermos assim todo dia, confiantes nele? Alguém quer orar? Papai do céu, agradecemos dia de hoje pela mamãe, pelo papai, amém. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe esse sábado e cuide da gente. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, para a mamãe, por esse dia, para o papai. Me Jesus, amém. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse sábado, Senhor, que nos ajude a ser sempre confiantes a Ti. Que abençoe esse sábado cada um que está aqui e abençoe essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia, cuide de cada um de nós e que nos ajude a ser igual a Jonatas, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos pegar as nossas pastinhas agora? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado aos amigos que nos assistem. Vamos aos anúncios desta manhã. Você que é professor, secretário ou coordenador de escola sabatina, não pode perder o pequeno grupo de líderes que ocorrerá hoje, dia 26, às 15 horas, no espaço Novo Tempo, com a presença do pastor Jonas e também com a presença do pastor Júlio Padilha. E ele chegou, sim, o nosso GREMAP. Neste sábado, a partir das 19 horas, teremos jogos de salão, a nossa praça de alimentação e uma novidade nesse nosso GREMAP, o nosso karaokê cristão. Então, você que gosta de cantar, venha e traga a sua família para que todos possamos prestigiar e nos divertir ali no espaço do GREMAP. E hoje também no GREMAP, o Clube Cidade Sorriso estará com uma barraquinha vendendo churros, com o objetivo de arrecadar fundos para o Campuri. E neste domingo também, a partir das 9 horas, terá um concurso de ordem unida no Colégio do Portão, onde o Clube Cidade Sorriso também estará vendendo churros. Então, venha prestigiar e ajudar também o Clube Cidade Sorriso.
Neste domingo, o nosso domingo musical voltou. E ele tem uma participação super especial, que é o casal Douglas e Marcele, a partir das 19h30. Não percam. Nesta segunda-feira, dia 28, às 19h30, no auditório do Colégio Adventista do Portão, nós teremos uma palestra com o psicólogo Marcos Meyer, cujo tema será o bullying. Os convites eles devem ser retirados na própria secretaria do Colégio Adventista do Portão. Então, aos interessados, não percam. A chefe de cozinha, Leila Leisler, promoverá aulas de culinária saudável e será aqui mesmo na Igreja do Portão. O total do curso será de 4 encontros, todos realizados a partir das 19h30. O primeiro encontro será dia 28/8, ou seja, nesta próxima segunda-feira. As inscrições devem ser realizadas por esse número de celular. E, em especial, o último encontro desse curso, que será no dia 27/11, ele será promovido e ministrado pela nossa irmã Márcia Marinho. Então, não percam essa oportunidade para que vocês possam convidar os seus amigos que não conhecem a Igreja Adventista, mas que tenham interesse em aprender um pouco mais sobre a alimentação saudável. Não percam essa oportunidade. A mensagem de hoje está com o pastor Júlio Padilha e a mensagem musical está com o Coral Adventista do Portão. Bom dia a todos. Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. É um prazer imenso estar novamente com vocês, para que a gente possa louvar e adorar o nome de Deus juntos. Esse é o Coral Adventista do Portão. E hoje nós vamos cantar alguns hinos. Um deles é o preferido de várias pessoas aqui no coral, que é o hino Lembrai-vos, que ele fala de uma mensagem essencial que nós temos com a nossa fé, que é a guarda do sábado. Então, que a gente possa sempre se lembrar dessa promessa e andar juntos com Deus. A letra será projetada, quem se sentir à vontade, quem quiser sentir interesse, pode cantar conosco. Nós não queremos louvar sozinhos, nós queremos louvar a Deus. Se você louvar conosco, vai ser muito melhor.
Mais uma vez, bom dia. Vocês estão felizes? Sim. Porque eu estou muito feliz por ser sábado e por ter um sol maravilhoso lá fora. Deus é muito bom por ter feito o dia de sábado para nós podermos descansar e podermos estar aqui para louvar e bendizer o seu santo nome. Vamos cantar agora o número 392. Bem junto a Cristo. Eu quero estar um dia bem juntinho dele. Vocês querem? Então vamos cantar. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Neste momento, nós temos a oportunidade de devolver nossos dízimos e darmos nossas ofertas voluntariamente ao grande doador Deus, que fez tudo, responsável por tudo e doador da vida para você e para mim. Para tanto, vamos cantar o hino número 486, Sal da Terra. Jesus nos deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O
dia, feliz sábado. Nós estamos tão felizes de estar cantando aqui na casa de Deus que estamos até um pouco nervosos, esquecendo das coisas. E o hino que eu vou anunciar agora é o número 593. É um hino muito bonito porque ele nos prepara para a mensagem e principalmente nos lembra do amor que Deus tem por cada um de nós. A igreja pode se colocar em pé. Nesse momento, vamos buscar a Deus através da oração ajoelhados. Nosso Deus, nosso Pai, bondoso e poderoso, que habita nos altos céus. Quão bom é, Pai Santo, estarmos na Tua casa de oração. Nessa manhã de sábado, que nos desse uma manhã ensolarada, um sol que nos aquece e nos dá alegria e segurança de podermos, ó Deus, chegarmos na Tua casa de oração para dedicarmos a Ti um culto de adoração ao Teu santo nome. Pai amado, agradecemos pelas dádivas de cada dia, pelos dízimos e as ofertas que nos proporcionaste para a continuidade do Teu Evangelho. Também, ó Deus Santo, cada um que estamos aqui para adorar Teu santo nome, queremos pedir uma bênção especial a cada coração que veio aqui com problemas, com dificuldades, mas está aqui dedicando a Ti, adorando a Teu santo nome. Também, ó Deus Santo, queremos agradecer pelo milagre maravilhoso que concedestes na vida do Luciano, que teve a restauração da sua visão e que Tu ouviste o clamor de cada filho Teu e Tu és o Deus que faz milagres na vida dos Teus filhos. Também, ó Deus Santo, que cada um de nós possamos ter a nossa visão cada vez mais esclarecida na Tua palavra e no preparo para um dia podermos estarmos contigo no céu. Pai Santo, abençoa o pastor Padilha, que vai trazer uma mensagem, que ele seja usado por Ti como sempre e que a sua mensagem possa atingir o nosso coração. Que o Teu poder atue em nossa vida e que cada um de nós possamos sair daqui renovados e prontos para vivermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos, nós entregamos e agradecemos. Amém.
Nós queremos saudar e cumprimentar a todos os irmãos, com um feliz sábado, aos nossos amigos também que estão nos acompanhando, participando deste culto de adoração a Deus também. Sejam todos bem-vindos e sintam-se bem em nosso meio. Nós temos tido a cada sábado um momento especial de festa, de celebração e louvor a Deus, por filhos que se entregam nos caminhos do Senhor e passam pelas águas batismais, e também por filhos que o Senhor tem concedido à nossa comunidade. E nesse momento eu gostaria de chamar aqui à frente uma família muito especial. Gostaria de chamar o André, a Manutelli, e trará nos braços o querido Vitor de Andrade. Podem vir aqui à frente, os familiares também que quiserem participar desse momento, amigos que estão acompanhando também essa família, fiquem à vontade, podem subir aqui à frente. Está descansando o pequeno, né? Agora está abrindo o olhinho, né? Para dar um oi, mas está tranquilo, né? Esse é um momento especial. Esse é um momento em que vocês estão reconhecendo diante de Deus o privilégio de consagrar um presente tão especial, carinhoso e amado diante dos braços de Deus. Nós sabemos, e ontem vocês me contaram de alguns desafios, né? Que vocês enfrentaram para que ele pudesse ser um presente e uma vida tão amada no bracinho de vocês. E refletindo um pouco sobre a história de vocês, a Manutelli, ela tem a consciência de que diante dos médicos você era considerada como uma mulher estéril, não poderia ter filhos, não é verdade? Mas diante do Deus do impossível, o impossível se tornou realidade. Ela já havia passado por uma outra gestação, mas infelizmente não pôde conceber, não pôde gerar. Mas hoje o Vitor tem sido uma realidade na vida de vocês. Nós sabemos também que dentro da concepção dele, do parto, ele passou por desafios, não é verdade? Passou por 2 momentos ali de afogamento, não é verdade? Onde a graça de Deus e o poder se revelou de maneira marcante na vida de vocês. E ainda na gestação, né, você me comentou também que o Vitor foi dado como morto. Falaram que o coração dele não batia mais. Mas hoje, na presença de Deus, o coração dele bate como cada um de nós que aqui estamos. Deus seja louvado por isso. Refletindo na palavra de Deus, eu me lembrei da história de Ana. Ana foi considerada estéril. Ana buscava diante de Deus também esse presente que hoje você tem, e você, André, também tem em mãos. E ela clamava ao Senhor, ela buscava ao Senhor. Ela foi desprezada e menosprezada por Penina, a sua rival. Ela foi mal interpretada, mal interpretada pelo sacerdote Eli. E ela foi também não ouvida, até mesmo pelo seu próprio marido. Mas ainda assim ela estava diante da presença do Senhor, clamando a Deus que desse esse privilégio. E Deus concedeu esse privilégio a vocês também. A atitude dela em reconhecimento e gratidão a Deus foi entoar um grande e bonito cântico, uma oração. E ainda diante do templo, diante da presença do sacerdote, com um filho nos braços, ela disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Hoje vocês estão seguindo este exemplo, entendendo o privilégio e a dádiva que Deus lhes concedeu. E diante dos céus, diante de Deus, diante dos amigos, familiares e diante dessa comunidade, vocês estão devolvendo de maneira muito simbólica, especial, o Vitor, esse vitorioso nas mãos do Senhor, certos e conscientes da responsabilidade que Deus lhes confiou
de, por meio da palavra, do exemplo, do testemunho, conduzirem ele na fé e nos caminhos de Deus. Mas vocês não estão sozinhos. É a primeira vez que vocês estão aqui hoje na Igreja do Portão. Quem vem pela primeira vez nunca deixa de voltar. A igreja está de portões abertos, mas também de braços abertos para recebê-los aqui conosco. E como manifestação disso, quantos estão aqui felizes, agradecidos a Deus e apoiam também como parte de uma comunidade no serviço, na adoração e também na influência do nosso pequeno Vitor? A família de vocês hoje aumentou de maneira grandiosa, a ponto de vocês terem em torno de 1000 pessoas apoiando vocês nessa missão também. Nesse momento nós vamos fazer a oração de dedicação do pequeno Vitor. Eterno Deus, nosso amado Pai, em minhas mãos dedico diante de Ti, ó Deus, este que é um vitorioso. Te louvamos, ó Pai, pela vida do Vitor. Te louvamos porque ele tem aprofundado, firmado e confirmado a fé destes pais na certeza de um Deus que é todo-poderoso. E diante de Ti, ó Pai, como resposta de gratidão e de adoração, consagramos a vida deste filho Teu em Tuas mãos, com a responsabilidade deste ser guiado nos Teus caminhos, por palavra, mas também por exemplo. Ó Deus, concede a Tua proteção, a Tua bênção e o Teu cuidado nesta família e de maneira especial sobre a vida do Vitor. Reconhecemos a Ti como o mantenedor da vida, mas também como Redentor, o qual tem preparado uma salvação maravilhosa e vida eterna a cada um dos Seus filhos que andam nos Seus caminhos. Por isso, ó Pai, recebe-o em Teus braços, nós o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Que possa com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja
seja o teu viver só do Senhor. Que possa com tuas palavras falar de amor. Mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. Permita que Deus transforme teu viver. Nesta manhã nós estamos tendo o privilégio de ter a presença do pastor Júlio Padilha. Pastor Júlio, queremos agradecer a sua presença nessa manhã conosco. Pastor, ele está à frente de 2 importantes ministérios da igreja para a nossa região, a Associação Central Paranaense, que é a direção ali da Escola Sabatina, e também do Ministério Pessoal, que cuida também do envolvimento e da participação de todos em relação à comunhão, o relacionamento e também a missão. Pastor, agradecemos mais uma vez a sua presença, que Deus te use poderosamente. Obrigado, pastor. Bom dia. É uma satisfação voltar à Igreja do Portão e eu quero convidá-lo nesse momento a pegar a Bíblia. Vamos pegar a palavra de Deus nas mãos. Quero cumprimentar também a todos aqueles que estão acompanhando o culto pela internet. Que Deus os abençoe. Levante a Bíblia e repita comigo, diga assim: a Bíblia é a verdade. Eu amo a verdade. Quero ouvir a verdade. Amém. Incline sua cabeça, vamos pedir as bênçãos de Deus para o culto. Querido Deus, estamos felizes por estarmos aqui na Tua santa casa de oração. A Tua palavra será aberta nesse momento. O Senhor vai falar ao nosso coração por intermédio dela. Tenha livre acesso à nossa mente e que decisões maravilhosas sejam tomadas para o Teu reino. Abençoe todas as famílias aqui representadas. Abençoe aqueles que entraram aqui com o coração partido, quem sabe com algum problema, que o Senhor possa estender a sua mão auxiliadora. Por favor, é o que nós pedimos e esse pedido vai assinado no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu escolhi como tema desta manhã estudar sobre a Igreja de Deus. Quantos aqui estão felizes por estarem na igreja? Que bênção, não é? Que privilégio estarmos aqui na casa de Deus. É pena que alguns não reconhecem a importância da igreja. E o que nós vamos estudar aqui nesta manhã é, pastor, esse tema, a igreja, ela é bíblico, esse tema? Nós encontramos na palavra de Deus, Deus ele tem uma igreja. Em algum momento você já se perguntou por que existem tantas igrejas? Os estudiosos estimam que existam cerca de 35 mil religiões cristãs. Nem estou me referindo a igrejas, né, porque essas são quase que incontáveis. Mas 35 mil religiões cristãs. Por que tantas? Por que quase em toda esquina tem uma igreja diferente? Aparece na Bíblia esse tema. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia então na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15
Esse verso é o verso base do estudo desta manhã. Esse texto, quando eu li pela primeira vez na minha adolescência, falou muito forte ao meu coração. E Paulo escreve a Timóteo: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Irmãos, é confortador lermos esse verso, porque Paulo está dizendo que Deus tem uma casa. E qual é a casa de Deus aqui na terra? É a igreja do Deus vivo. Portanto, sinta-se feliz porque você está na casa de Deus, na igreja. E essa casa de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Outra pergunta: pastor, devo frequentar a igreja? Eu conheço alguns cristãos que dizem: pastor, eu amo Deus, acredito em Deus, mas não frequento igrejas. É necessário virmos à casa de Deus? Abramos a Bíblia. Você vai manusear bastante a Bíblia nessa manhã, não é? Porque o poder está na Bíblia. Sermão é bíblico, o resto é discurso, não é? Então vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10, e a Bíblia vai nos responder 10, 25, é um verso bastante conhecido, onde o apóstolo Paulo recomenda: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. Ele diz: antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quanto mais perto está a volta de Jesus, mais devemos estar aonde? Na igreja, na casa de Deus. Agora, outra importante pergunta: pastor, quantas igrejas Deus tem? Vejam, existem cerca de 35 mil religiões cristãs. Estou me referindo a outras seitas não cristãs. Mas Deus tem uma igreja, ou quantas igrejas são de Deus? Cada um reivindica a sua igreja como a igreja de Deus. E nós vamos encontrar essa resposta também na palavra. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Abramos a Bíblia em Efésios, no capítulo 4. E é interessante nós encontrarmos aqui essa resposta, não é? Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 3, aliás, verso 4, a Bíblia diz assim, ó: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Interessante que Paulo está dizendo que há uma só fé, a fé em Cristo Jesus. Há uma só esperança, é a volta de Jesus. Há um só Deus e Pai de todos. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira frase, não é? Que diz: há somente um corpo. Que corpo é esse que Paulo está se referindo? Qual é esse corpo? É a igreja. É interessante que a igreja é comparada na Bíblia, há muitos símbolos na Bíblia de igreja. Por exemplo, mulher em profecia significa igreja. Mas o apóstolo Paulo também compara a igreja a um corpo. Vamos voltar na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E vejam, nós encontramos aqui a resposta. Capítulo 1, os versos 22 e 23. Ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o que, queridos? Que é o seu corpo. Amém? Então, a igreja é o corpo espiritual de Jesus. Que coisa maravilhosa. Referindo-se aos dons espirituais, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele compara a igreja realmente a um corpo. E Paulo diz que todos nós recebemos dons espirituais e todos nós somos membros do corpo de Cristo. Agora me chama a atenção, irmãos, voltando a Efésios 4, a partir do verso 4, lembram da primeira frase? O que diz Paulo ali? Há somente um corpo.
Olha que coisa maravilhosa. Somente um corpo. Isso é bíblico. Deus tem uma igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, o apóstolo, aliás, o próprio Jesus, ele faz menção da sua igreja. Ele diz: eu tenho a minha igreja. E vejamos então o que diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Portanto, irmãos, Jesus tem uma igreja? Tem. Ele diz: eu tenho a minha igreja, e mais, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus seja louvado. Satanás não tem poder contra a igreja de Deus. Inclusive no verso 19, o próprio Jesus diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, a igreja é uma extensão do reino aqui na terra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deus tem uma igreja. Jesus disse: eu tenho a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, uma outra pergunta muito importante, queridos: como identificarmos essa igreja? Jesus diz: eu tenho a minha igreja, o diabo não tem poder contra a minha igreja, eu tenho um corpo na terra, um corpo. Como identificarmos esse corpo? Qual é essa igreja de Cristo na terra? A própria Bíblia vai responder. E eu quero voltar a ler com você 1 Timóteo 3,15. Eu disse para você que esse verso, ele realmente é o verso central desta manhã, é o verso mais importante, é o verso base do nosso estudo. Então, voltando a ler 1 Timóteo 3,15, recordando, Paulo diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. E aqui está a grande característica da igreja de Deus. Ela é o que mesmo, irmãos? Coluna e baluarte da verdade. As pessoas, elas definem alguns critérios quando pensam em escolher uma igreja. Pastor, eu vou naquela igreja do pregador famoso, não é aquele pregador da mídia. Esse é um critério. Pastor, eu vou buscar uma igreja, a igreja dos milagres, a igreja que faz mais milagres. Essa é a igreja que eu vou frequentar, porque eu estou precisando de um milagre em minha vida. Mas esse não deve ser o critério. O critério bíblico da igreja de Deus, ela é a igreja da verdade. E por que é fundamental, irmãos, nós amarmos a verdade? Eu pedi no início do culto para você levantar a Bíblia e dizer: a Bíblia é a verdade, eu amo a verdade, eu quero ouvir a verdade. Eu não vim aqui para agradar você. O meu compromisso é com a verdade. Nós devemos pregar a verdade, doa quem doer, custe o que custar. E por que isso é importante, queridos? Porque nós não podemos esquecer nunca daquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Abra a sua Bíblia em Mateus 24. Em Mateus 24 está o sermão profético de Jesus. E aqui estão os sinais da volta de Jesus. E a gente sempre está atento aos sinais da volta de Jesus: os terremotos, as guerras, fome, miséria, pestes e tantos outros sinais. Mas há um sinal aqui, muito repetido por Jesus, que para mim é o principal sinal que antecede a volta de Jesus. E em toda a Bíblia há uma preocupação com esse sinal. O apóstolo Paulo nos adverte também em relação a esse sinal. Pedro, nas suas cartas, também nos adverte: cuidado. E o sinal está aqui, E ele, verso 4, Mateus 24, verso 4, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Qual é o principal sinal que antecede a volta de Jesus? O engano. Então Jesus diz: cuidado para não serem enganados nos últimos dias. São sinais da volta de Jesus. Por quê? Verso 5: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E qual seria o resultado trágico? Enganarão a muitos. Muitos seriam enganados. Não é a profecia do pastor Padilha. O pastor Padilha não está inventando nada. Jesus disse: muitos serão enganados nos últimos dias por falsos cristos. Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 23:
Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Olha, é um falso Cristo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Queridos, há uma necessidade imensa de nós amarmos a verdade, de nós buscarmos a verdade. E Deus tem uma igreja. Essa igreja, o diabo não tem poder contra ela, porque essa igreja, ela é a igreja da verdade. Então vamos identificar a igreja da verdade. Primeiramente, o que é então, pastor, a verdade? Você com certeza já ouviu falar das 5 colunas da verdade. Qual é a primeira verdade? Jeremias capítulo 10, verso 10, abramos a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, o verso 10, a Bíblia apresenta Deus como a verdade. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Amém? O que mais é apresentado na Bíblia como verdade? Hoje em dia dizem que não existe uma verdade absoluta, não é? Mas nós cristãos que acreditamos na palavra de Deus, na revelação divina, a Bíblia diz, Deus é verdade. O que mais é verdade, queridos? Abramos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, aqui está outra verdade. João capítulo 14, o verso 6. O que diz aqui? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a segunda verdade? Jesus. Jesus é a verdade. O que mais é apresentado na Bíblia como verdade? Vamos à primeira carta de João, lá no finalzinho. Antes do Apocalipse você tem as 3 cartas de João. E vamos à primeira carta, no capítulo 5, e o verso 6, aqui está outra definição de verdade. Outra verdade apresentada na Bíblia. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o que mesmo, irmãos? O que mais é a verdade? O Espírito Santo, amém? Vocês perceberam que a verdade é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é apresentado na Bíblia como verdade. O que mais seria verdade na palavra? Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17. Abramos a Bíblia então, no Evangelho de João, agora no capítulo 17, o verso 17, nós encontramos a 4ª verdade. E a Bíblia diz aqui, um verso também muito conhecido, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então o que é a verdade? É a Bíblia. Terminou? Não há mais nenhuma verdade na Bíblia? Existe a 5ª verdade. E o que seria apresentado na Bíblia como a 5ª verdade? Vamos ao Salmo 119. E aqui nós encontramos então mais uma verdade. Salmo 119, vamos ler primeiramente o verso 142. Então a Bíblia diz aqui, mais uma definição bíblica de verdade. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é o quê? A própria verdade. O que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos? É a própria verdade. E quantos mandamentos mesmo nós temos na Bíblia? 10 mandamentos. E quantos dos 10 mandamentos são chamados na Bíblia de verdade? Alguns dizem, não pastor, lendo na Bíblia ali, Êxodo 20, eu concordo com 9 mandamentos. Mas a Bíblia diz no verso 151, Salmo 119, 151, tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então vamos repetir, irmãos, aqui estão as 5 verdades. Qual é a primeira verdade? Segunda verdade? Está fraco. Quantos aqui é uma verdade? Levanta a mão. Então vamos lá, bem forte. Qual é a primeira verdade? A segunda? A terceira? A 4ª verdade? E a 5ª verdade? Quantos aqui amam a verdade mesmo? Então, a igreja de Deus, ela é o quê? Ela é a igreja que, primeiro, acredita na verdade. Em toda a verdade. É interessante que no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, mencionando o Espírito Santo, Jesus diz, quando o Espírito Santo for derramado
o Espírito da verdade, ele vos guiará a quantas verdades? Essa é a toda a verdade. Aqui está toda a verdade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 4, Jesus diz que ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Então a igreja de Deus, ela acredita na verdade, ela tem compromisso com a verdade, ela levanta a bandeira da verdade, ela prega a verdade, e muito mais, ela também pratica a verdade. Então essa é a igreja de Deus, é o que está escrito lá em 1 Timóteo 3,15, a casa de Deus é a igreja de Deus vivo, e ela é coluna e baluarte da verdade. Então vamos identificar, irmãos, a igreja de Deus. Imagine Deus, olhe bem no telão, e agora Deus vai apresentar a sua igreja. Jesus diz, eu tenho a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Ele diz, eu tenho um corpo na terra. Paulo diz, há uma igreja, Deus tem uma casa, essa casa é a igreja, e não está no plural, é a igreja, no singular. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Levante a mão. Só as casadas. Deixa eu fazer uma pergunta só para vocês, queridas. Quantas mulheres o seu esposo pode ter? Tem algumas que ficaram caladas. Me preocupa, não é? É uma só, e é você. Amém? Deus também não é polígamo. Ele tem uma esposa. Essa esposa é apresentada em Apocalipse 12. Uma esposa, uma igreja que ama e preza pela verdade. Então imagine Deus agora com uma peneira na mão. Sabe como nós vamos chamar essa peneira? Verdade. E vamos imaginar aqui várias igrejas. E Deus vai peneirar. E o critério usado na Bíblia é a verdade. Então, a igreja de Deus, ela acredita na primeira verdade, ela acredita em Deus. Nós lemos lá que há um só Deus e Pai de todos, há um só Deus. Qualquer igreja, queridos, que não acredita no Deus bíblico, esse Deus Pai que aparece no Pai Nosso que estás nos céus. E nós não precisamos fabricar um Deus de ouro, de pedra, de madeira, porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então a igreja de Deus não há espaço para idolatria. Então essa é a igreja de Deus, que acredita em Deus Pai. A igreja de Deus também, irmãos, aqui foi dada a primeira peneirada. Qualquer igreja que não acredita nesse Deus Pai, ela não é a igreja de Deus. A igreja de Deus acredita em Jesus. Eu quero convidá-lo ainda a abrir a Bíblia na primeira carta de João. Vamos ler novamente, primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 10 em diante, a Bíblia diz, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E qual é o testemunho poderoso que o Pai dá a respeito de Jesus? O verso 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem, queridos? No seu Filho. Aquele que crê, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Amém? Então olha aqui nos meus olhos. A igreja de Deus crê na salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras da lei, como nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina desse trimestre, o livro de Gálatas. Essa é a igreja de Deus, essa é a grande verdade, a salvação está no Filho. O Pai dá um testemunho poderoso a respeito do seu Filho, a salvação está nele. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem Jesus não tem vida eterna.
A Igreja de Deus acredita no Espírito Santo, no verdadeiro Espírito, porque nós encontramos no Apocalipse um conflito entre a mentira e a verdade. Encontramos um Satanás que personificou o Pai, o Filho, criando um poder, um falso Cristo chamado besta no Apocalipse, e também um movimento carismático chamado Espírito Santo. Então, Jesus, ele é a segunda verdade, o Espírito Santo a terceira verdade, e a Igreja de Deus acredita no Espírito Santo, acredita que o Espírito Santo é Deus. Nós encontramos inúmeros textos que apresentam a divindade do Espírito Santo, um Deus pessoal. Em Romanos 8 diz que esse Deus tem mente. Atos capítulo 8 apresenta um Espírito Santo falando, se comunicando, um Espírito Santo que tem boca. Efésios 4 apresenta um Espírito Santo que se entristece, ele tem sentimentos. Ao contrário do que muitos imaginam, que o Espírito Santo é uma força dinâmica de Deus, o Espírito Santo é um Deus pessoal. A Igreja de Deus não precisa ser barulhenta, porque a Bíblia diz que nós devíamos, longe de nós, toda ira, cólera, barulho, não é? Gritaria, porque isso entristece o Espírito Santo. A Igreja de Deus, irmãos, todas essas igrejas que não acreditam no verdadeiro Espírito, no Deus pessoal, o Espírito Santo, não é? Eles estão caindo da peneira, estão sendo filtrados pela própria verdade. A Igreja de Deus acredita na Bíblia. E aí alguns vão dizer: pastor, mas então todas as igrejas são de Deus, porque eu só vejo cristãos aí com Bíblia, todos usando a mesma Bíblia. Só que aqui é uma diferença, queridos. Há uma distinção entre nós dizermos que a Bíblia é a verdade e a Bíblia contém a verdade. Hoje a maioria dos cristãos, eles usam de uma interpretação equivocada da Bíblia, dizendo que a Bíblia contém a verdade. Nem tudo, pastor, na Bíblia é verdade. Eles vão ao Gênesis e dizem: aquela história da criação em 6 dias, isso não existe, é uma alegoria, bem como a história do dilúvio. Mas Jesus diz: examinem as Escrituras. Ou seja, a Igreja de Deus é uma igreja que ama a verdade, que estuda a Bíblia. Deus não gosta de pessoas ignorantes, e eu me refiro à ignorância bíblica, né? Todos nós somos ignorantes em várias áreas do conhecimento, mas no que se refere à palavra de Deus, Deus, Ele pede de nós: estudem, sejam conhecedores, não sejam massa de manobra de nenhum pastor. Estude a Bíblia. O povo de Deus é um povo sábio, um povo estudioso. Você não tem que seguir um movimento, um pastor, você tem que seguir a palavra de Deus, porque a verdade não é um pastor, a verdade é a Bíblia. Então veja, irmãos, a verdade é a Bíblia. Todos usam a Bíblia. Mas quantos aqui já ouviram o seguinte, de repente, de um líder religioso: só o Novo Testamento hoje é válido, você não precisa mais do Antigo Testamento? Quem já ouviu essa explicação? Se nós formos na Bíblia, em 1 Timóteo 3, verso 16, o que a Bíblia apresenta ali? Que toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia. Vamos agora ao Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ao Evangelho de João, no capítulo 5. Vejam a recomendação de Jesus. Vejam aqui também a autoridade que Jesus deu, por exemplo, ao Antigo Testamento. Abramos, portanto, o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 46. Ele diz: porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não crede nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Amém? Olha que maravilha. A autoridade que Jesus está dando ao Antigo Testamento. Ele diz: se vocês não creem nos escritos de Moisés, você percebe como os escritos de Moisés são bombardeados hoje, principalmente porque lá está a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Ele diz: é impossível vocês crerem em mim se vocês não crerem
no Antigo Testamento, nos escritos de Moisés. Perceba a recomendação que Jesus dá, irmãos, quanto à leitura da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o verso 27. Lucas 24, verso 27. Jesus recomenda você ler a Bíblia assim, ó. Ele diz: e começando por onde? Por Mateus, Marcos, Lucas e João, é isso que Jesus diz, pelo Novo Testamento? Ele diz: comece por Moisés. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Ou seja, comece lá pelo primeiro livro, por Gênesis. Nós podemos ter o capricho de ignorar um ou outro livro da Bíblia? Não, ele diz, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Olha que bênção, irmãos. Deus escolheu cerca de 40 profetas para escrever a Bíblia, e ele não ignorou nenhum. Ele diz: passem por todos os profetas. Por quê, irmãos? Porque expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Amém? Finalmente, irmãos, aquelas igrejas que não acreditam em toda a Bíblia, olha que o peneiramento agora está sendo grande. A maioria das religiões, elas não acreditam que toda a Bíblia é inspirada, que toda a Bíblia ainda é válida, que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E agora vem o peneiramento final, que a igreja de Deus acredita nos 10 mandamentos, porque todos os mandamentos são verdade. A lei de Deus é conhecida como a própria verdade. Então a igreja de Deus é a igreja dos 10 mandamentos, de todos os mandamentos, inclusive do mandamento esquecido. E qual será o mandamento esquecido? Vamos abrir a Bíblia, principalmente você que nos visita. Vamos conhecer aqui esse mandamento maravilhoso que está sendo tão esquecido. Êxodo 20, verso 8, onde a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem? Você já ouviu alguém dizendo: não, o sábado, nós não precisamos guardar o sábado, porque é o sábado dos judeus, não é? Mas a Bíblia diz claramente: é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, eu concluo a mensagem, queridos. Deus tem uma igreja, ela é coluna baluarte da verdade. Essa igreja, muitas vezes, ela está nadando contra a correnteza, até mesmo do mundo evangélico cristão, mas ela se mantém na verdade, ela acredita na verdade, ela pratica a verdade, ela ensina a verdade. E essa igreja, irmãos, é a igreja adventista do 7º dia. Quero ouvir um amém bem forte. Amém. Olha aqui para mim. Talvez algum amigo esteja dizendo: pastor, o senhor está defendendo, está dizendo que é a igreja adventista, porque é óbvio, né? O senhor é um pastor adventista. Eu estou pregando essa mensagem com muito respeito, com muito carinho, com muito amor a você, querido irmão e querido amigo visitante. Eu estou pregando uma mensagem bíblica, portanto ela deve ser anunciada. Eu poderia ser pastor de qualquer igreja, e vou dizer, poderia estar rico em algumas delas. Por que eu escolhi essa igreja? Porque, irmãos, eu usei o seguinte critério quando eu fui escolher uma igreja. Eu fui na Bíblia. Quando eu senti o desejo de ter uma religião, eu fui na Bíblia, eu fui saber se esse negócio era uma invenção humana. Como muitos já me disseram: pastor, para mim, igreja é um instrumento, um mecanismo aí para ganhar dinheiro e explorar as pessoas. E me encheu os olhos quando eu li 1 Timóteo 3,15, que Deus tem uma casa. Essa casa é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. Aí eu fui atrás para entender o que é a verdade, e a Bíblia revelou também. Você não precisa buscar em outro lugar. A própria Bíblia diz: a verdade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a própria palavra, e também são os 10 mandamentos. E aí quando eu leio também, irmãos, que Deus tem uma igreja na terra, que continua firme na verdade, que continua amando a verdade. Então, irmãos, eu não posso
eu não posso ignorar todos esses fatos, principalmente sabendo que nós estamos nos últimos dias e que o engano está aí. Olha que benção esse texto do Espírito e Profecia, não é? A Igreja Remanescente, página 11, o Espírito e Profecia diz: testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, débil e defeituosa como possa ser, é o único objeto na terra ao qual Ele dispensa seu supremo cuidado. Amém. Eu não posso concluir sem dizer uma outra verdade muito importante. Preste bem atenção, principalmente você, amigo visitante. Olhe bem aqui nos meus olhos. Deus tem uma igreja, mas Ele tem um povo em todas as igrejas. Ele tem pessoas fiéis em todas as igrejas. Quando eu vou ao Apocalipse 17, verso 5, nós encontramos ali uma meretriz, uma mulher, que é símbolo de igreja. Na fronte dela está escrito: Babilônia, a mãe das meretrizes. Em Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, a segunda mensagem, o verso 8, diz: caiu, caiu Babilônia. Deus repudiou Babilônia. Por quê? Qual a razão? Porque ela se afastou da verdade, porque ela embriagou os povos da terra com engano. E Apocalipse 18, verso 4, tem um convite maravilhoso para todos da terra, dizendo: sai dela, povo meu. Olha que maravilha. Deus tem um povo em todas as igrejas. O último verso para nós meditarmos, e eu concluo aqui, está no Evangelho de João, no capítulo 10 e o verso 16. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Olha que texto maravilhoso, que texto lindo, queridos, que fala ao nosso coração. Ele diz assim, ó: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, Jesus não é pastor de 35 mil rebanhos. Ele diz: eu tenho um rebanho, eu tenho um aprisco, eu tenho ovelhas que ainda não são do meu aprisco. A minha missão na terra é conduzi-las. É interessante que no livro Igreja Remanescente, na página 16, ela diz: Jesus vê na terra a sua igreja verdadeira, cuja maior ambição é com Ele cooperar na grande obra de salvação de almas. A igreja foi instituída, diz ela ainda, no serviço cristão, para fins missionários. É a extensão do reino de Deus aqui na terra. Está sobre essa igreja a responsabilidade de pregar a mensagem da última advertência de Apocalipse 14, chamando as pessoas para saírem de Babilônia. Eu era evangelista em Santa Catarina, e um dia eu fui convidado pela doutora Geni. Não sei quantos conhecem a doutora Geni em Santa Catarina. É uma médica aposentada, uma evangelista. Ela abre o seu lar para pregar o evangelho, e ela disse: pastor Padilha, eu gostaria que você realizasse uma série de conferências no meu lar, 15 noites, e eu gostaria que o senhor pregasse profecias. E eu vou convidar os meus amigos médicos, empresários. Ela é realmente uma pessoa muito respeitada em Itajaí, é uma pioneira daquela cidade. Ela hoje está com quase 100 anos de idade. E lá eu conheci essa senhora, a Ivonete. A Ivonete era uma pastora evangélica, pentecostal, não vou dizer aqui o nome da igreja. Essa mulher sempre teve uma índole religiosa muito grande. Ela foi morar nos Estados Unidos com 15 anos. Lá ela conheceu uma igreja evangélica brasileira. Ela foi batizada nessa igreja. Ela sonhava em ser uma missionária, portanto ela fez teologia no seminário. Ela fez um pós-graduação em missiologia, e ela saiu pelo mundo pregando o evangelho. Aqui você vê fotos dela no Haiti em 2011, depois daquele terremoto terrível que devastou o país. E ela se dedicava especialmente a cuidar dos pobres. Ela se sente chamada por Deus para atender essa classe desfavorecida. E você vê ela ali com as viúvas, com os órfãos, os enfermos, não é?
aqueles que foram vítimas do terremoto. Mas essa pastora, ela tinha uma frustração, ela pensava, eu ando aí pelo mundo pregando o evangelho e eu não faço nada pela minha terra natal. E ela é de Itajaí, ela voltou para Itajaí, Deus abriu uma oportunidade para ela voltar para Itajaí, e lá ela reencontrou uma amiga de adolescência, e aquela amiga agora era adventista do 7º dia, e a amiga disse, pastor Ivonete, está acontecendo na casa de uma amiga um estudo do Apocalipse, e eu gostaria de convidá-la. E ela foi e participou do Apocalipse. E eu não sabia que tinha uma pastora ali no auditório. Depois de uma semana, ela se apresentou. Pastor, quero me apresentar, eu também sou pastora, pastora Ivonete, evangélica. Eu falei, meu pai, você está aguentando firme aí o Apocalipse? Ela disse, pastor, tem horas que eu quase caio da cadeira. Mas ela disse algo que me emocionou. Ela disse, pastor, o que eu estou aprendendo aqui eu não aprendi no seminário, mas as escamas dos meus olhos estão caindo e eu estou enxergando a verdade. Eu disse para você, a doutora Geni é uma evangelista. Aqui é a casa da doutora Geni, e ela já havia trabalhado com muitos amigos e estava programado para o final da conferência um batismo na sua casa, lá no quintal da sua casa. E eu me surpreendi, né? Mais ou menos 15 pessoas foram batizadas naquela noite. Eu percebi que no auditório, ali na fila dos batizandos, apareceu nada menos do que a pastora. Eu chamei a doutora Geni no canto e falei assim, doutora, é impressão minha ou a pastora está ali na fila? Está, pastor. Mas ela não tem condições de ser batizada, ela começou agora. Pastor, mas quem segura essa mulher? Ela disse que ninguém vai impedir de tomar essa decisão do batismo. E eu não vou, pastor, a não ser que o senhor impeça. Mas ela disse que hoje à noite, a partir de hoje, ela será uma pastora adventista. E lá no tanque ela olhou para mim e disse, pastor, o senhor me aceita como pastor adventista? Quem sou eu, não é? O senhor me aceita como pastor? Eu disse, irmã, não tem pastor adventista aqui no Brasil, mas a senhora está aceita como missionária. Ellen White não disse que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Está aceita como missionária. Veja como eu resolvi o problema, né? E batizei essa mulher. E ela se tornou uma estudiosa das profecias e uma pregadora do Evangelho eterno. Amém? Irmãos, eu concluo a mensagem desse sábado lançando um desafio para você, fazendo um apelo para você. Deus tem uma igreja. Quantos aqui estão, que já são membros batizados dessa igreja, gostariam de expressar nesta manhã o desejo de manterem-se firmes nesse caminho, de serem pregadores do Evangelho eterno, para buscarem ovelhas que ainda não estão nesse aprisco? Levante a mão. Amém. Quantos aqui são amigos dessa igreja, foram tocados pelo Espírito Santo nessa manhã, estão sentindo um desejo imenso no coração de um dia estarem nesse aprisco, nessa igreja que é a coluna e baluarte da verdade? Levante a sua mão. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos ouvir o Marcelo. Marcelo preparou uma música muito especial. Enquanto o Marcelo estiver cantando, se o Espírito Santo falar ao seu coração nesta manhã, eu vou pedir que você, em nome de Jesus, você que deseja permanecer firme até a volta de Jesus nesse aprisco, fique em pé e nós vamos encerrar com uma oração e colocar essa decisão nas mãos de Deus. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar do que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline entre a minha presença e não nas ofertas de imposição. Já faz muito tempo e estou desejando que mostre ao mundo a mensagem do amor,
que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou. Que não se confunda entre tanta gente, pregando doutrinas por onde for, buscando alcançar ser melhor do que o outro, porque o universo é o grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho e que minhas ovelhas sintam-se seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume meu trono, dando-me este lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê o que está caído e lhe estende a mão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre a esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho e que minhas ovelhas sintam-se seguras e cheias de paz. Onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz, as Tuas orientações e descobrirmos hoje a beleza da igreja no contexto bíblico. O Senhor tem uma igreja, não é uma igreja de fundo de quintal, não é uma igreja qualquer, Pai. Não é uma igreja que nasceu porque 2 líderes religiosos brigaram. A Tua igreja tem certidão de nascimento na Bíblia, em Daniel 8,14. Na doutrina das 2.300 tardes e manhãs. Obrigado pelo privilégio de conhecer essa igreja, de ser membro desse corpo espiritual. Que nós possamos hoje, ó Pai, hoje nós tomamos a decisão de permanecermos firmes nesse caminho, sermos instrumentos nas Suas mãos para proclamar o Evangelho eterno. Por favor, usa-nos poderosamente. Aceite as decisões que foram tomadas nessa manhã, principalmente aqueles amigos que nos visitam, que se sentiram chamados para serem ovelhas do aprisco de Jesus. Querido Pai, permaneça conosco agora no estudo da Tua Palavra, através da lição da Escola Sabatina. Nos dê a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.